Boa noite. Uma alegria poder estar aqui com vocês, dando início à nossa programação especial de Semana Santa. E começamos com o pé direito. Começamos aqui agora com um videozinho, mostrando um pouco sobre um dos momentos mais especiais que a gente teve aqui nessa terra, a lição que ele acabou dando ali para Marta e também para os que estavam presentes, com a irmã Maria. Amanhã tem mais vídeos, segunda-feira também, terça-feira também, quarta também, quinta também, sexta também e sábado nós vamos terminar com a nossa programação de Semana Santa, também com vídeo, com a palavra, com o louvor, com o hino. Então você não pode perder. Lembrando, só reforçando a mensagem da Jaqueline, quem vier todas as noites vai estar concorrendo ao sorteio do Smartwatch. Se você está treinando, está praticando exercício físico, quiser ali medir suas calorias, batimentos cardíacos, então venha todas as noites para que você possa concorrer e de repente até ganhar esse Smartwatch, tá bom? Não falte, amanhã nós estaremos aqui novamente. Meus amigos, uma alegria, como eu já disse, estar aqui com vocês e por essa razão eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo participar dessa noite especial, de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor e sair daqui preenchido com o poder do Santo Espírito. Mas, em especial, eu queria agradecer a todos os nossos amigos que vieram participar conosco. Alguns vieram pela primeira vez, outros já vieram mais vezes, mas retornaram aqui a convite de alguém para participar dessa noite. Então, todos vocês, muito obrigado pela presença. Se eu, que sou pecador, estou feliz pela sua presença, eu imagino Deus, que é perfeito, deve estar muito contente, muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Queridos, eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia, e essa é uma das coisas que nós iremos fazer bastante aqui nessa Semana Santa, nessa programação de Semana Santa, é abrir a Bíblia, porque não existe igreja, não existe cristianismo sem Bíblia aberta. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Se o cristão se baseia em qualquer outra coisa para viver a sua vida que não seja a Bíblia, ele está errado. Ele não é um cristão. Ele pode ser um muçulmano, pode ser um budista, porque essas religiões usam outros livros, né? No caso dos muçulmanos, usam o Corão para basear a sua fé, mas um cristão usa para basear a sua fé, para determinar o que é a sua norma de fé e de prática, a Bíblia. Não é isso mesmo, Nelson? Então, a palavra de Deus vai ser aberta repetidas vezes aqui, para tirarmos dela não somente lições, mas também palavras que vão mudar a nossa vida e a nossa história. Bem? Queridos, antes de começar a estudar, você já abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 26? Mateus capítulo 26. Antes de começarmos, eu queria também parabenizar a equipe que está empenhada na programação de Semana Santa. Eu achei, quando eu cheguei, impressionante a criatividade. Eu não sei quem foi que fez isso aqui, mas já vou parabenizando quem fez, porque ficou incrível. Esse jarro aqui de barro, todos os elementos que estão aqui presentes, está retratando ou relembrando a época que Jesus viveu aqui na terra. Até os objetos de barro, ali o suco da videira caindo, né? O famoso vinho, tem ali algumas uvas, nós temos ali uma coroa de espinho, temos pregos também, aqui está a cruz, o símbolo da nossa redenção, da nossa salvação, lugar onde Cristo morreu, onde ele foi crucificado. Então, a ornamentação está assim, ó, magistral, perfeita. Parabéns a toda a equipe envolvida nessa programação de Semana Santa. Vocês encontraram Mateus capítulo 26? Todos encontraram Mateus capítulo 26? Se você encontrou, agora você vai fechar os seus olhos e juntos nós vamos falar com Deus, porque não podemos de forma alguma estudar a sua palavra sem antes pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, Pai eterno de graça e misericórdia, ó Pai, queremos que nesse momento, pedimos que nesse momento o Senhor possa nos iluminar para que possamos compreender profundamente a tua
que todas as lições que extraímos da Tua Palavra nessa noite possam entrar no nosso coração e nossa mente e transformar a nossa vida, Deus. Que possa fazer uma verdadeira reforma, um verdadeiro reavivamento em nossa vida, a ponto de sermos mudados, como o Senhor mudou a água, transformou a água em vinho, que assim também a nossa vida seja mudada e transformada numa nova vida para a honra e glória do Senhor. Fique conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, Mateus capítulo 26. Lembrando que ao longo dessa semana eu vou estar trabalhando com vocês a trajetória de Cristo até a cruz, até o Calvário. Então nós vamos tentar estudar aqui cada passo, cada momento dessa trajetória de Cristo, ali nos 4 últimos dias de sua vida aqui nessa terra, obviamente antes da sua morte. Então queria convidá-los a ler comigo Mateus capítulo 26, a partir do versículo 1, que diz assim, Mateus 26, a partir do verso 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 3: Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e então deliberaram, ou seja, discutiram sobre prender Jesus à traição e matá-lo. E o verso 5 termina dizendo: Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Antes de começar a adentrar profundamente no texto, no que o texto quer dizer para mim e para você, eu queria que você gravasse algumas coisas importantes, presentes não só nesse texto que lemos, mas o que eu vou dizer para vocês está presente nos 3 últimos capítulos de Mateus. Capítulo 26, esse que nós estamos iniciando agora, capítulo 27 e capítulo 28. O 26 é a última semana de Cristo na terra, o 27 é a morte de Jesus e o 28 a ressurreição de Jesus. Porém, em ambos os capítulos, nós encontramos 3 expressões que são recorrentes, que acontecem repetidas vezes. Quais são essas expressões, pastor? A primeira expressão que vai se repetir diversas vezes nesses 3 capítulos é a expressão Páscoa. Em muitas vezes, principalmente nesse primeiro capítulo, a palavra Páscoa, ou em algumas ocasiões não vai aparecer o nome Páscoa, mas vai aparecer Festa dos Pães Ázimos, que quer dizer a Páscoa, é a festa dos pães ázimos, pães sem fermento. Então essa expressão vai aparecer muito. Uma segunda expressão que vai aparecer bastante é a expressão principais sacerdotes, ou sumo sacerdote, ou como no capítulo 27, santuário. Então essas 3 expressões começa com S, sacerdote, principal sacerdote, sumo sacerdote e santuário, vai aparecer em alguns momentos nesses 3 capítulos. E a última expressão é a expressão escrituras. Em algumas ocasiões o texto vai dizer assim, já diziam as escrituras, foi assim que falou as escrituras, ou como dizem as escrituras. Então grave, se você não conseguir gravar as palavras, grave pelo menos as siglas, as iniciais dessas palavras, porque aí você vai lembrar das palavras. Então as iniciais é PSE, Páscoa, S de sacerdote, sumo sacerdote, santuário, e E de escrituras, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então veja, há uma clara ligação dentro desses 3 capítulos. Há uma clara ligação do ritual do santuário. Por isso que é muito importante entendermos um pouco do ritual do santuário, porque todo o Antigo Testamento, todo o ritual do santuário que acontecia no santuário é uma maquete, ou melhor, um exemplo do que realmente iria acontecer do ponto de vista espiritual com a morte de Jesus. Todos os elementos do santuário, o cordeiro que era morto, que era imolado, o sacerdote que fazia esse sacrifício, o próprio santuário
todos esses elementos que aparecem aqui, eles representam uma só pessoa, o cerne de toda a situação, o centro de toda a história, todo o enredo bíblico, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então vamos lá no texto propriamente dito. Eu quero me deter apenas do versículo 1 ao versículo 5. Amanhã nós vamos partir para o versículo 6 e assim sucessivamente. Cada dia nós vamos estudar um pouquinho para nós chegarmos então no fim dessa semana com o todo, o que estava envolvido aqui na morte de Jesus. Qual o enredo completo da morte de Jesus? Então, versículo 1 ao versículo 5. Jesus então estava ensinando. Muito provavelmente ele estava saindo de Betânia, porque ele havia ressuscitado Lázaro. Como vocês viram na história ali, ele está sentado na casa de Lázaro, junto com a irmã Maria e também a irmã Marta de Lázaro, comendo, e ensinando, pregando, falando algumas coisas importantes. E em seguida Jesus Cristo ele sai dali e vai até a sua região natal, a Judéia, ali, a Galileia, para viver, vai para Jerusalém, para viver os seus últimos momentos, porque dali para frente ele vai participar da ceia e ser entregue para a morte. Mas ele diz assim para os discípulos, depois que ele termina os ensinamentos, verso 2, ele diz assim: sabeis que daqui a 2 dias, então se ele disse que daqui a 2 dias, e a Páscoa que ele celebrou, como se foi na quinta-feira, obviamente era uma terça-feira quando ele disse isso, não é isso? Segundo a cronologia bíblica, quando você lê o texto, se a Páscoa que ele celebrou com os discípulos foi na quinta-feira, e ele diz assim: daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, obviamente que esse dia que ele estava falando era uma terça-feira, certo? Então ele diz: na terça-feira, daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, e ele diz mais: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, como eu disse para vocês, é muito importante que a gente entenda o conteúdo do santuário. Muito importante. Por quê, pastor? Porque todo o enredo, todos os elementos daqui apresentados, só vai ser entendido por vocês. Vocês só vão conseguir entender o porquê que Jesus morreu naquele dia, naquela hora, naquela situação, quando você entende o material bíblico chamado de santuário. Eu queria que vocês voltassem comigo para Êxodo capítulo 12, para entender um pouco mais o que era a Páscoa dos judeus. Que festa é essa? O que ela representa? Às vezes nós acabamos sendo levados de alguma forma e até ensinando para as crianças que a Páscoa se trata de coelhinho, que a Páscoa se trata de chocolate. Mas se voltarmos um pouco no tempo, através da Bíblia, da Palavra de Deus, nós vamos perceber que a Páscoa era muito mais amarga do que hoje. Hoje a Páscoa é doce, hoje a Páscoa é chocolate, hoje a Páscoa é pintura no rostinho das crianças na escola, mas naquele tempo a Páscoa era dolorosa, amarga. Ao invés de tinta no rostinho das crianças, havia sangue escorrendo pelas casas. Então, Êxodo capítulo 12, você encontrou aí, Êxodo capítulo 12, mas não esqueça de marcar Mateus capítulo 26, porque a gente vai voltar para você não se perder. Então, Êxodo capítulo 12, aqui o povo estava no Egito, escravizado ao longo de 400 e poucos anos. E Deus, através de Moisés, se introduziu no Egito e começou a pregar para aquelas pessoas que iriam libertá-los. E ao pregar para aquelas pessoas que iriam libertá-los, Deus então, pela dureza do coração de Faraó, que não queria deixar o povo sair do Egito, não queria libertar o povo, porque o povo de Israel era escravo de Faraó, Deus começou a mandar pragas sobre o Egito, para forçar Faraó a libertar o seu povo, para que o seu povo pudesse adorá-lo e pudesse ser livre de uma vez por todas. Mas até essa história verídica que aconteceu, ela tem um cumprimento bíblico dentro do Novo Testamento. Então, cada história bíblica, ela tem um cumprimento exato, profético, claro,
Testamento. Nada está solto na Bíblia. A Bíblia não pode ser lida de forma alguma apenas como um livro devocional. A Bíblia precisa ser lida de forma cuidadosa. E a pessoa que estiver lendo cheia do Espírito Santo, pedindo muita clareza, porque ela se trata da história da redenção. Ela narra o enredo completo e exato do grande conflito entre o bem e o mal. Então aqui não se trata apenas de um livro de histórias épicas, como os livros gregorianos e romanos da época. Aqui se trata da história de toda a humanidade, de todo o universo. A história da redenção, a história do grande conflito. Então o povo ali escravo no Egito, Deus envia as pragas, e na 10ª praga, quem lembra qual é a 10ª praga que Deus enviou ao Egito? Alguém se arrisca? Seria a morte dos primogênitos. Todo o primeiro filho, tanto de animais, bem como de seres humanos, seriam mortos. Não seria morto apenas aqueles que celebrassem a Páscoa. Como assim, pastor? A Páscoa, apenas aqueles que matassem o cordeiro e pegassem o sangue do cordeiro e marcassem os umbrais da porta. Os umbrais da porta seria aqui o que chamamos de portal. Aquelas trilhazinhas ali da porta, tá vendo? Aquele moldezinho que fica ali ao redor da porta. Como? Hã? A duela? Isso aí, portais, umbrais, enfim. Vocês sabem o que é. Os hebreus e todos aqueles, até os próprios egípcios, se não quisessem que o seu primogênito fosse assassinado ou pelo anjo da morte quando passasse, precisava marcar com sangue de um cordeiro os umbrais das portas. Em outra ocasião, em outra mensagem, eu posso explicar para vocês por que era nos umbrais. Não poderia ser no meio da porta? Sim ou não? Seria até mais fácil de enxergar, né? No meio da porta marcava de sangue. Mas por que tinha que ser nos umbrais? Em outra mensagem eu explico para vocês por que era nos umbrais da porta. E Deus, como eu disse para vocês, nada está solto na Bíblia. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito divino. Em outra oportunidade eu vou explicar para vocês por que nos umbrais. Mas enfim, então essa era a Páscoa. Era isso que Deus pediu para que o povo fizesse, para que os primogênitos não fossem atingidos pela 10ª praga. Então capítulo 12, Deus diz assim, Êxodo capítulo 12, verso 1, leiam comigo, diz assim: diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, o dia 10 daquele mês, cada um tomará para si um cordeiro, um animalzinho, uma ovelhinha, um cordeiro, para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí você vai calcular quantos bastam para o cordeiro. O verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito. O cordeiro não podia ter defeito, certo? Tinha que ser macho de 1 ano. E você podia tomar um cordeiro, ou poderia ser também um cabrito. Então, o indivíduo guardaria aquele animal até o 14º dia, ou seja, ficaria com o animal 4 dias em casa. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolaria, mataria, sacrificaria aquele animal no crepúsculo da tarde, ou seja, no pôr do sol. Ele diz mais: tomarão também o sangue do animal e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. Como eu disse para vocês, a Páscoa não é doce. A Páscoa é amarga, dolorosa. E ele diz mais: ervas amargas a comerão. Não comerei do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis.
Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. Por que cajado na mão? Porque em seguida eles teriam que fugir do Egito, né? Então tinha que estar totalmente preparados para aquilo. E ele diz assim: dessa maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-eis às pressas. E ele diz: é a Páscoa do Senhor. Essa era a Páscoa. Pode voltar para Mateus capítulo 26. Essa era a Páscoa dos judeus. Vocês perceberam um exemplo aqui? Eu gosto de chegar para frente, aqui para perto, mas eu percebi que está gravando aqui, para não atrapalhar a gravação. Então, vocês perceberam que Deus ordena para o povo que o animal deveria ser tirado, separado do rebanho no dia 10 daquele primeiro mês? Perceberam isso? Vai ser separado no dia 10. Mas o cordeiro não seria morto no dia 10. Ele só seria morto quando? No 14º dia. Ou seja, 4 dias depois. E por que ele seria morto 4 dias depois? E por que ele seria comido junto com ervas amargas? Por que o cordeiro deveria ser comido também com pão sem fermento? Tudo tem um porquê, irmãos. O objetivo de Deus, ao fazer com que o cordeiro ficasse 4 dias na casa das pessoas, das famílias, era para que houvesse apego. Imagina quando o cachorrinho chega na casa, as crianças começam a brincar e 4 dias depois você diz assim: não, a gente não vai poder ficar com esse cachorro mais. Como é que as crianças ficam? Né? Ficam bem tristes. O objetivo de Deus era que o cordeiro ficasse ali 4 dias sendo cuidado, acariciado pelas crianças, ficasse berrando ali e houvesse um apego da família. Porque ao 14º dia, 4 dias depois, aquele cordeiro precisava ser sacrificado perante todos. E haveria dor, sofrimento. E além da dor emocional de estar tendo que sacrificar aquele animal tão inocente, puro, de 1 aninho de idade, apenas um cordeirinho inocente, teria que ser acompanhada, além dessa dor emocional, teria que ser acompanhada do amargor das ervas. Ervas amargas. Quem já tomou chá de bolo? Não é nada bom. Agora imagine as ervas amargas daquele tempo. E você tendo que comer. E a dor de ver aquele cordeirinho sendo sacrificado. Essa mesma dor que aquele povo tinha que sentir ao realizar a Páscoa, foi sentida por Adão e Eva no Éden. A Bíblia diz, eu não vou pedir a você que abra agora, porque a gente vai perder tempo com isso, mas se você ler Gênesis capítulo 3, você vai perceber que quando Adão e Eva morrem, capítulo 3, verso 7, imediatamente eles procuram resolver o problema do pecado deles, fazendo cintas ou roupas de folha de figueira. Mas, irmãos, folha de figueira seca. Folha de figueira não iria resolver o problema da nudez, da vergonha espiritual, da destituição da glória de Deus no corpo e na vida de Adão e de Eva. Então, no versículo 21 do capítulo 3, Deus sacrifica um animal e faz vestimenta de peles para vestir Adão e Eva. Pode ler na sua Bíblia depois, Gênesis 3, verso 21. Lá diz claramente que o Senhor fez vestimenta de pele de animal para vestir Adão e Eva. Queridos, aquele animal era um substituto de Adão e de Eva, porque Deus falou: no dia em que comeres do fruto, Gênesis capítulo 2, verso 17, certamente morrereis. E Adão e Eva, para não morrer naquele dia, para que a promessa de vida eterna e de resgate de salvação fosse feita para Adão e Eva e toda a sua posteridade, era necessário que alguém morresse no lugar deles naquele dia. E um cordeirinho, um animalzinho foi sacrificado. Agora imagine, Adão e Eva estavam num lugar perfeito, gozando de um ambiente perfeito, onde tudo era perfeito, nenhuma folhinha havia caído de nenhuma árvore sequer. E
tiveram que agora presenciar o primeiro assassinato, ou o primeiro sacrifício, a primeira morte, a morte de um cordeirinho. Eu imagino, nunca viram ninguém morrendo, nunca viram sangue de Adão e Eva, e agora ver Deus pegar um animalzinho e sacrificar na sua frente. Talvez a dor foi tão grande quanto a daquelas famílias que celebraram a primeira Páscoa, na saída do Egito. Queridos, a Páscoa é sobre isso. A Páscoa é sobre morte. A Páscoa é sobre sacrifício, é sobre entrega. A Páscoa não é sobre chocolate, apesar da gente comer chocolate. Se tornou uma cultura comercial. Mas a Páscoa é sobre dor. É sobre morte. E não morte de quem merece morrer, mas sempre a morte de um inocente. Primeiro no Éden, Adão e Eva erraram, fizeram bobagem, mas quem pagou foi o cordeiro. Depois na Páscoa, o povo de Israel que era escravo, mas quem sobrou foi o cordeiro. Quem morreu foi o cordeiro. Essa era a Páscoa. Aí quando você volta para Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, Jesus está sinalizando para os discípulos: olha, daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa. Como diz na linguagem popular, os discípulos estavam boiando. Eles estavam pensando o seguinte: vai ser mais uma Páscoa como todas as Páscoas que o nosso povo realiza todos os anos. Mas Jesus estava sinalizando para eles: olha, jogo é jogo, treino é treino. Eu não estou falando do treino. Eu não estou falando daquela Páscoa simbólica que vocês realizavam, matavam o cordeirinho, ficavam 4 dias com ele. E não é sobre isso. Eu estou falando da Páscoa real, original, a verdadeira, a qual todas as outras eram apenas um símbolo que apontava para esta. Jesus estava falando da sua Páscoa. Daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa. E eles boiando, não entendendo. Tá bom, vai ser Páscoa, uma festa normal que nós estamos participando todos os anos. E ele completa dizendo: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele não diz assim: um cordeirinho vai ser sacrificado, diz assim: o Filho do Homem. João 1,29, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes falamos isso ou repetimos isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não tínhamos noção do que isso significava. Não fazemos ideia do que isso significava. E Jesus diz assim: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aí agora, irmãos, vai vir uma palavra que vocês vão entender o que eu estava dizendo no início. PSE. PSE significa o que mesmo? Significa o que mesmo? Vamos ver se vocês estão falando um pouco. Páscoa, o que mais? Páscoa, sacerdote, sumo sacerdote, santuário. E o E é o quê? As Escrituras, a Bíblia. Por que Jesus está chamando a atenção para essas 3 coisas? E Mateus faz questão de relatar essas 3 expressões de forma recorrente. A literatura hebraica tem, quando ela quer enfatizar algo, ela repete muito. Quando você estiver lendo a Bíblia e você sentir que há um texto ou alguma coisa ali, alguma palavra se repetindo muitas vezes, aquilo ali é o tema central do texto. O autor está querendo que você preste atenção naquilo. As outras coisas que aparecem no texto, elas são periféricas, elas são importantes, mas o centro, o cerne, está dentro daquelas coisas que está se repetindo várias vezes, aqueles elementos. Aqui, Jesus diz assim, verso 3: então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás,
e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Porém, eles diziam entre si: não durante a Páscoa, porque se fizermos isso durante a Páscoa, vai haver uma aglomeração, um tumulto, e a festa vai ser estragada. Para eles, a festa naquele tempo não era sobre morte de cordeiro, era sobre venda, era sobre lucro. O povo estava tão corrompido naquele tempo que os animais eram vendidos no templo. Para que as famílias pudessem praticar ou celebrar a Páscoa, os animais eram vendidos no templo. Havia um comércio que girava em torno daquilo ali. Centenas e milhares de pessoas subiam de outros lugares para Jerusalém. Jerusalém saía de, 7.000, 8.000 pessoas que habitavam Jerusalém. Era quase também do esgoto Jerusalém, do ponto de vista de habitacional, de população de pessoas. Mas quando acontecia a festa, ia para 200. Era impressionante a quantidade de pessoas que iam para Jerusalém participar da festa. Vocês lembram, no início da vida de Jesus, quando ele tinha ali por volta de 12 anos de idade, que ele sobe em caravanas com a família para Jerusalém, e Maria esquece de Jesus? Está lembrado dessa ocasião? Por que Maria esqueceu de Jesus? Porque eram muitas pessoas em caravanas, indo de um canto para o outro, indo para Jerusalém, e quando voltavam também, cada um para suas localidades, né, seus lugares, Nazaré, Egito, enfim, havia judeus dispersos, vivendo em diversos lugares. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês sabem que há mineiros em toda parte do mundo, sim ou não? Há mineiros e brasileiros em toda parte do mundo, não é isso? Mas quando chega o Natal, o fim do ano, essas pessoas que têm famílias aqui, que moram em outros lugares, elas não vêm todo mundo para poder participar com a família, né? Participaram da festa. Muitas delas não fazem noção do que é o Natal, não sabem nem o que significa, mas elas vêm porque é cultura, é festa. Então os principais sacerdotes não queriam que Jesus fosse preso e morto na Páscoa, para não atrapalhar a festa, não atrapalhar o comércio, não atrapalhar o lucro. Porém, queridos irmãos, Deus é soberano. Grave isso: Deus é soberano, e nada e nem ninguém foge da visão e do controle de Deus. Todas as coisas, por isso que Jesus usa, usa as expressões escrituras diversas vezes nesses 3 últimos capítulos de Mateus. Por quê? Porque a intenção dele é dizer para o leitor: olha, isso aqui não é nada novo, isso aqui não é uma novidade da parte de Jesus, isso aqui já foi predito pelas escrituras do Antigo Testamento. Isso aqui já está marcado no calendário de Deus. O livro do Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 15, é claramente descrito que um dia o Cordeiro de Deus seria ferido pela serpente, mas ele mesmo ferido esmagaria a cabeça da serpente. Ele venceria o mal. Então as escrituras estão deixando bem claro para você todo o enredo. Aqui está o método, aqui está a cereja do bolo, aqui, melhor dizendo, aqui está a receita do bolo de como viver uma vida perto de Deus, de como ir para o céu, de como se salvar, de como entregar a vida a Jesus. Está aqui nas escrituras. Está aqui nas escrituras. Então os principais sacerdotes não queriam que Jesus fosse morto na Páscoa, naquela festa, mas eles tinham controle sobre isso? Eles tinham controle sobre isso, irmãos? Será que eles tinham controle sobre isso? Não. Sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o texto que nós acabamos de ler, Deus disse que o cordeiro tinha que ser morto naquele dia, naquela festa e daquele jeito, daquela forma. E nenhum ser humano poderia frustrar os planos de Deus. O sumo sacerdote e os principais sacerdotes dizem assim: vamos matar, mas não vamos matar agora, porque senão vai estragar a festa. Mas não foi isso que aconteceu. Por isso que Jesus diz assim,
Então os principais sacerdotes se reuniram no palácio do sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus na traição e matá-lo. Queridos irmãos, 3 elementos importantes aqui para nós finalizarmos e fecharmos essa noite. Saímos daqui com a certeza de que Deus é soberano e de que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O verso 2 Jesus diz assim: a Páscoa vai ser celebrada daqui a 2 dias. Finalzinho do verso 2 diz assim: e nesta Páscoa o cordeiro vai ser morto. Ele não usa essa expressão, mas ele diz assim: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Terceiro elemento. Primeiro elemento, só repetindo, recapitulando, a festa estava correta, a Páscoa. Segundo elemento, o objeto, ou melhor, a pessoa que tinha que morrer também estava correta, era o cordeiro. Nesse caso, o cordeiro verdadeiro não era um animalzinho, que era apenas um símbolo, mas o cordeiro verdadeiro que era Cristo. Só que faltava ainda algumas coisas, irmão Deus. Faltava o sacerdote, ou o sumo sacerdote, para poder fazer o sacrifício. E mesmo sem querer, eu acho impressionante isso. Ao ler esse texto, eu me emocionava com Deus. A minha esposa, a Cleide, está ali, ela está de prova. Eu estava de joelhos no quarto, ao pé da cama, a Bíblia em cima da cama, e eu lendo e marcando. Eu passei mais de 2 horas lendo e estudando esse texto, e cada vez que eu encontrava esses detalhes que eu nunca tinha percebido, eu agradecia a Deus e dizia: obrigado, Senhor, por esse conhecimento. Obrigado por essa clareza. Irmãos, isso é muito impressionante. Mesmo sem os principais sacerdotes ter a intenção de fazer aquele sacrifício, eles tiveram que fazer. Não podia ter sido antes e não podia ter sido depois. Eles queriam fazer depois, para não atrapalhar a festa, mas não foi possível. Eles acusaram Jesus, como Jesus havia dito que aconteceria. Jesus foi preso naquela quinta-feira à noite e foi sacrificado literalmente na sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, no horário do sacrifício da tarde no santuário. E quem, do ponto de vista humano, quem levou Jesus até a cruz para ser sacrificado? Os principais sacerdotes e o traidor, o sumo sacerdote Caifás. Quem levava o cordeiro para ser morto? O sacerdote. Eu me arrepio e me emociono com isso, porque nada foge dos planos de Deus. Nada. E se hoje eu e você podemos ter vida, esperança de vida eterna, de que todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor vai passar, é por causa do cumprimento da festa da Páscoa, na pessoa de Cristo. A festa aconteceu, o cordeiro morreu, o sacerdote participou, e perdoado foi o povo. Perdoado foi o povo. Naquela noite. Meus irmãos, Jesus, Ele nos ama. E desde o primeiro dia que eles começaram a se reunir, Pai, Filho e Espírito Santo, para decidir criar o ser humano, eles entendiam e sabiam que havia uma possibilidade do ser humano pecar e cair. Mas como eu disse para vocês, nada foge dos planos de Deus. Nada e absolutamente nada pega Deus de surpresa. Junto com o plano de criar, Ele elaborou um plano de salvar. Amém. E esse plano se concretiza na Páscoa. A partir de hoje, não celebre mais a Páscoa com chocolate. Eu não estou dizendo a você que você não pode comer chocolate na festa da Páscoa. Não estou falando da Páscoa, a data essa que o pessoal está celebrando, porque nem foi nessa data.
tornou cultural, não tem nada a ver você celebrar. Você celebrar não, você comer, você participar de algum evento, de alguma coisa. Não tem problema nenhum. Isso não tem nada a ver. Eu estou falando da Páscoa espiritual. O reconhecimento de você olhar para a cruz e ver alguém ensanguentado, como aquela família tinha que ver o cordeiro sendo morto. Eu estou falando sobre a consciência doer e as lágrimas descerem dos olhos quando você lembrar que alguém morreu para salvar-nos. Eu estou falando da Páscoa do ponto de vista espiritual, quando você sente o amargor, a dureza e a criminalidade do pecado nas costas de alguém que não merecia. É quando você olha para a cruz do ponto de vista espiritual e você vê alguém sendo ferido, dilacerado, onde você deveria estar. Isso é celebrar a Páscoa. É reconhecer, foi por mim. Coelhinho não morre por ninguém. Ovo de chocolate, só se for chocolate amargo, mas não é amargo, é doce. Mas a Páscoa é dolorosa. É amarga. Não tem pinturinha no rosto, mas tem sangue escorrendo. Para que eu e você tivéssemos vida, alguém precisou passar pela morte. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Amados amigos e irmãos, quantos de vocês entenderam a mensagem dessa noite? Mas quantos de vocês desejam daqui para frente, não só em abril, às vezes em março, depende do calendário, celebrar a Páscoa, mas todos os dias, ao deitar para dormir ou levantar da cama, reconhecer, olhar para a cruz, espiritualmente falando, e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor que levantou a mãozinha e disse assim: vamos criar um ser humano, mas se ele pecar, eu vou resolver o problema. Como? Através da Páscoa. Se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Quantos querem todos os dias, não só na Semana Santa, mas todos os dias da sua vida, da sua história, ao levantar ou ao deitar, reconhecer e agradecer a Deus por essa dádiva tão preciosa chamada Jesus. Quantos querem? Amém. Vamos terminar ouvindo um louvor especial. E à medida que o louvor estiver sendo cantado, eu queria que você, no seu banco sentadinho, com Deus conversasse e já começasse a reconhecer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua compaixão em relação a mim, porque mesmo eu sendo um pecador, o Senhor me salvou. Bem? Então reflita na letra desse louvor, desse hino.
tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender. Não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. Um eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra buscar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira pelo amor eliminar, tem salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. Um eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra passar junto ao meu coração. Eu não sei te explicar. Esse é o amor inexplicável, que nós não sabemos explicar. Como disse João, que não encontrou palavras para descrever esse amor. E por não encontrar a palavra, ele declarou que Deus amou o mundo de tal maneira. De que maneira, João? De tal maneira, não sei. Mas foi de uma maneira surpreendente. Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fique de pé e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, carinho e proteção por cada um de nós. Mas em especial, Deus, queremos agradecer ao Senhor pela Páscoa. Obrigado porque a Páscoa, a festa dos pães sem fermento,
mas também a festa da morte do Cordeiro. Ficou claro para cada um de nós nessa noite, se cumpriu na pessoa de Cristo. Obrigado a Deus, porque ao Cristo morrer naquela cruz, há quase 2000 anos atrás, deu a mim e a todos os irmãos aqui presentes a oportunidade e a esperança de termos vida eterna. Nos abençoe agora e sempre, ó Deus, e nos ajude a cada dia a compreender um pouquinho do Teu grande e imenso amor por cada um de nós, e a entendermos que o Senhor é soberano, e que nada foge do Teu plano e do Teu controle, e que se nada foge do Teu plano e do Teu controle, é óbvio que a nossa vida também não fugirá. Ainda, ó Deus, que estivermos passando por problemas e dificuldades na nossa vida, ainda que o fim do túnel pareça, ó Deus, ser o final derradeiro para cada um de nós, que possamos sair dessa igreja hoje confiantes de que não é o final, porque se o Senhor governa a história, o Senhor também pode governar a nossa vida. Nos dê uma noite de paz e segurança na Tua santa presença, e nos traz aqui amanhã novamente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E não perca amanhã, tá? Quem gostou do culto de hoje? Quem gostou? Levanta a mão. Quem gostou? Foi bom? Foi bom? Você gostou? Então, se hoje foi bom, amanhã será melhor ainda. Então, se tinha um dia para você faltar, esse dia era hoje. Eu estava contando com que você faltasse hoje, mas graças a Deus você não faltou hoje. Então, amanhã você não pode faltar. Tá bom? Amanhã é que você não pode faltar. Que Deus abençoe a sua vida. Estarei à volta a cumprimentar cada um de vocês.